Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos então para a nossa primeira aula de pesquisa operacional. Essa primeira aula então nós vamos tratar da introdução à modelagem matemática. Bem, por que nós precisamos modelar um problema matematicamente? A pesquisa operacional ela precisa de dados, esses dados geralmente não estão estruturados já da forma correta, então a gente precisa organizar eles, a gente precisa planejar como que nós vamos fazer toda essa estrutura de forma que nós consigamos obter resultados, obter insights para a gente consiga tomar algum tipo de decisão, né? Ou dar algum subsídio para futuras decisões, certo? Basicamente é isso que nós temos que fazer. Para a gente conseguir trabalhar com a modelagem matemática, um dos modos mais simples que nós temos é trabalhar com a programação linear. Tá? Bem, primeira coisa, por que programação? Nesse caso aqui, programação não quer dizer programação por um exemplo, uma linguagem específica de computador, certo? Programação aqui nesse caso, ele está na realidade se referindo aqui a uma organização. A gente pode dizer assim, certo? Por que uma organização? Essa organização ele tem que ser montada de forma que a gente consiga utilizar um algoritmo, algum método para fazer a resolução de um determinado problema, num determinado cenário. Então, a programação linear exige que nós tenhamos todas as informações necessárias de forma organizada. Tá? E essa organização ela se dá basicamente por três componentes: variáveis de decisão, função, objetivo e restrições. E as equações envolvidas, as funções que nós temos aqui, elas são exclusivamente equações ou funções lineares. Tá legal? Então nós vamos ter, por um exemplo, uma característica 3x1 mais 4x2, por um exemplo, certo? Isso daqui numa função objetiva, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso. Ou eu vou ter aqui 12x1 mais 14x2 maior ou igual a 1200, certo? Então a gente está trabalhando com características lineares aqui dentro dessas minhas possibilidades da programação linear. É diferente, por um exemplo, de eu trabalhar aqui com 4x ao quadrado, 4x1 ao quadrado mais 17x1 vezes x2. Isso daqui não é linear, então isso daqui já não é caracterizado dentro da programação linear. Esse daqui é um dos tópicos mais simples e é um dos primeiros tópicos que nós temos que aprender em pesquisa operacional. Tá legal? Então nós vamos focar todo o curso dentro da programação linear. Bem, o que são variáveis de decisão? Né? O que é esse x1, o que é esse x2? Né? Lá até o meu xn, né? Eu posso ter n variáveis aqui no problema, certo? Bem, variáveis de decisão na realidade é um valor que eu quero descobrir de forma a obter o melhor resultado possível dentro de um determinado cenário. Tá? Então, por um exemplo, nós podemos caracterizar aqui uma quantidade de produtos para a produção, certo? Então eu posso ter aqui um x1, tá? Esse x1 aqui ele vai caracterizar a quantidade do produto 1. Eu posso ter aqui o x2, a quantidade que eu devo produzir do meu produto 2. Esse x aqui, é claro, ele é uma variável, então eu não sei qual que é. O meu modelo matemático ele vai entender isso daqui como um valor a ser descoberto, né? Aí eu posso ter, por exemplo, n produtos, eu posso ter até xn aqui, ok? Eu posso, por um exemplo, trabalhar aqui com a quantidade de caminhões, né?
certo? Então eu posso estar trabalhando com um problema relacionado a transportes, relacionado à logística como um todo aqui, e aí trabalhar aqui por um exemplo, vamos supor aqui, ó, x12, x13, tá? Então percebam que aqui ele tem aqui índice i e o índice j, porque eu estou caracterizando essa variável da seguinte forma. X é a quantidade de caminhões que devem ser transportados da cidade 1 para a cidade 2. X13, quantidade de caminhões que devem seguir da cidade 1 para a cidade 3, certo? E assim eu posso fazer com um número finito lá de cidades que eu estou trabalhando. Tá legal? Então isso daqui também pode ser caracterizado como uma variável. Eu posso estar avaliando, por exemplo, um problema de designação, um problema de alocação. Então, se eu estou trabalhando com um problema de alocação, o que vai acontecer aqui? Eu posso ter também o meu x15, por um exemplo. Tá? Ou eu posso ter o meu x47. O que isso daqui significa? Ele não é uma quantidade, por um exemplo, inteira, como eu tenho aqui. Quantidade de caminhões, quantidade de produtos. Porque aqui eu posso ter 2 unidades do produto 1 produzidas, 7 unidades, 20 unidades. Aqui, 12 caminhões, 20 caminhões, 50 caminhões. Aqui a alocação é o seguinte. Se o meu x15 for igual a 0, eu posso estar trabalhando, por um exemplo, né, o meu x de j aqui, sendo que o meu i ele caracteriza uma pessoa e o meu j caracteriza um projeto. Tá? Aí o que vai acontecer? Se o meu x15, eu estou falando então, se a minha pessoa 1, identificada por 1 aqui, pro projeto J aqui, pro projeto 5 for igual a 0, eu estou falando que essa pessoa 1 ela não vai ser alocada para o projeto 5. Tá? Se eu falar que, por um exemplo, esse meu x47, esse valor aqui for 1, tá? Então eu estou falando aqui, essa minha variável ela caracteriza que se essa pessoa 4 está sendo alocada para o projeto 7, então esse valor é igual a 1, certo? Então aqui nesse caso eu não tenho variáveis inteiras, eu tenho variáveis binárias. Tá? Ok? Aqui eu posso ter variáveis inteiras, eu posso ter variáveis contínuas, né? Então essas variáveis contínuas são os tipos de variáveis mais comuns de vocês encontrar dentro dos problemas de pesquisa operacional para a gente resolver nos modelos tradicionais, certo? Então, ela pode ter características diferentes. Vamos supor, o teu xj ali, na verdade, ele caracteriza uma fração comprada de uma determinada ação. Né? Então, você compra frações, né, de uma determinada ação. Isso daí também pode acontecer, certo? Então, claro que para cada tipo de variável nós temos modelos diferentes para resolução. A gente vai focar só mais em variáveis contínuas e depois variáveis inteiras, mas para problemas específicos de transportes, né? E aí depois binários para designação, ok? Depois a gente vai ver isso com calma. Mas para que servem essas variáveis? Que valores que elas têm que atingir? Na verdade, elas têm que atingir o melhor valor possível, tá? De forma que eu consiga encontrar a melhor solução em um determinado cenário, né? Ou a melhor solução possível num determinado cenário, ou uma solução, vamos dizer assim, não, a gente vai ver esse termo ótimo depois, né? Mas uma solução muito boa, né? Num determinado cenário. Então eu tenho que saber o quanto que isso vai variar, mas ele precisa de um norte, ele precisa saber se ele tem que aumentar ou tem que diminuir, né? Então o que vai acontecer? Eu vou variar, então, estas minhas variáveis de forma a eu, por um exemplo, maximizar um determinado objetivo, uma determinada função. Então, pode ser uma função relacionada a lucro, certo? Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu quero saber quantas unidades que eu vou ter que produzir do produto 1, do produto 2, do meu produto até N lá, de forma a eu maximizar meu lucro total aqui dentro de um determinado cenário. Tá legal? Eu posso, por um exemplo, buscar aqui minimizar
certo? Minimizar, por um exemplo, o meu custo. Tá? Então, nesse caso aqui eu posso caracterizar o seguinte, eu quero saber qual que é a quantidade de caminhões que eu preciso enviar para cada um desses trechos, né, que vão seguir dessa cidade I para a cidade J, de forma a minimizar o custo total de transportes da minha rede, certo? E é claro que essas funções objetivo aqui não estão diretamente ligadas só com questões financeiras. Então, por um exemplo, eu posso tentar maximizar aqui lucro, eu posso tentar maximizar aqui a satisfação de clientes, por um exemplo. Eu quero minimizar, por um exemplo, a distância total percorrida, né, no determinado cenário. Então aqui eu tenho várias características diferentes de função para maximizar ou minimizar. E aí nós vamos estar variando estas variáveis aqui, aumentando ou diminuindo meu lucro ou custo nesse cenário. Tá legal? Bem, mas vamos pensar o seguinte. Para minha função de lucro, né, quantas unidades desses produtos eu preciso produzir de forma a maximizar meu lucro? Bem, primeira resposta que vocês vão pensar, o que é? Fácil, né? Eu vou produzir aqui infinito de cada um desses produtos, meu lucro vai ser infinito e todo mundo sai feliz. Perfeito? Bem, não é assim que funcionam as coisas na vida real, é claro. Né? Por quê? Porque num determinado período que você está pensando quantas unidades que eu preciso produzir de cada um dos produtos, você pode ter matéria-prima relacionada a cada um desses produtos, né? E essa matéria-prima é um recurso, tá? Então, essas restrições geralmente estão ligadas à questão de recursos, tá? E esses recursos são limitantes da nossa função aqui, tá legal? Então, o que acontece? Aqui eu posso ter, por um exemplo, uma restrição relacionada a matéria-prima, certo? Então, isso daqui pode ser um limitante para que eu não consiga atingir a minha função objetiva aqui de lucro infinito, certo? Então ele vai produzir até consumir todos os recursos e cada produto aqui, produto 1, produto 2, ele vai consumir uma quantidade diferente de diferentes tipos de matéria-prima, certo? Eu posso ter aqui, por um exemplo, restrições referente à minha, vamos supor, horas de trabalho que eu tenho em determinado período. Pode ser aqui o número de pessoas, né, em um determinado período. Aqui eu posso ter, por um exemplo, esses aqui geralmente são caracterizados, né, com menor ou igual, porque eu tenho um número máximo de matéria-prima disponível, número máximo de horas disponível, um número máximo de pessoas disponíveis, né? Então, o que acontece? Eu posso ter, por um exemplo, minimizar o custo, né? Mas esse custo aqui, ele poderia ser um custo zero. Né? Vamos supor, a quantidade de caminhões que eu vou enviar para cada um desses trechos, eu não vou enviar nenhum caminhão. Da cidade 1 para 2, 1 para 3, não envio nenhum caminhão, meu custo vai ser zero, e aí seria a melhor situação do mundo. Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque eu tenho um limitante aqui que a gente caracteriza como uma base inferior, uma referência inferior. Então vamos supor que eu posso trabalhar com uma demanda, né, desses caminhões em cada um desses trechos aqui, né, ou em cada uma das cidades destino que nós temos, certo? Então vamos supor que a minha cidade 3 aqui, vamos supor que eu tenho aqui uma outra variável, x, 2, 3, por um exemplo. Né? Os caminhões eles podem ir da cidade 1 para 3 e da cidade 2 para 3, certo? Então, nessa cidade 3 aqui eu tenho uma demanda, por um exemplo, de 20 caminhões. Né? Então não interessa se esses caminhões estão vindo da cidade 1, não interessa se estão vindo da cidade 2, desde que eles tenham aqui uma demanda mínima, né, para atingir, por um exemplo, a demanda deve ser maior ou igual, nesse caso aqui, a 20 caminhões. Né? Tá? Então nós temos aqui 20 caminhões. Ok? Então nós temos várias características de restrições que
vão acabar limitando a nossa função objetiva, ou ele vai cair em alguns casos especiais que nós podemos ver mais tarde, tá? Então, isso daqui são os componentes do nosso modelo matemático. Pode ter algumas situações em que eu não tenha restrições, tá? Mas daí as configurações da função objetivo elas são diferentes, tá legal? Perfeito? Bem, então esses daqui são os componentes básicos e como é que a gente estrutura um problema, né, uma situação mais complexa em um modelo matemático. Então vamos ver um exemplo aqui, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo bem clássico para a gente trabalhar, acho que vai ser bem bacana para mostrar para vocês aqui, ok? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, uma joalheria produz colares, braceletes a partir de ouro e platina, certo? Então eu estou trabalhando aqui com produz colares e braceletes, então eu estou tentando já identificar aqui onde estão as minhas variáveis, né? A partir de ouro e platina, então essa identificação aqui eu vou deixar, eu vou pegar um marcador aqui, vai ficar mais fácil, certo? Então aqui, ó, colares, braceletes, ouro e platina, certo? A loja tem 1.800 gramas de ouro e 1.200 gramas de platina. Tá? Cada colar requer 80 gramas de ouro. Isso aqui é colar. E 40 de platina. E retorna um lucro de R$200. Cada bracelete produzido necessita, então estou falando do bracelete, cada bracelete precisa de 40 gramas de ouro e 80 de platina, retornando um lucro de R$300. A joalheria deseja saber quanto de cada produto deve ser produzido de modo a obter o lucro máximo. Então, assim, este problema, por mais que ele não esteja estruturado, né, em um modelo matemático já diretamente, o que acontece? É bem fácil nós encontrarmos as informações aqui, tanto de variáveis como de função objetivo e também de restrição. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos anotar algumas coisas aqui. Então, nós temos dois produtos, né? Colares e braceletes. A gente está falando de ouro e platina e a gente já percebe aqui que esse ouro e platina eles são alguns limitantes, né? Porque se nós quiséssemos obter o lucro máximo, nós vamos produzir infinitos colares, infinitos braceletes e o nosso lucro vai ser infinito. E não é assim que acontece, nós sabemos disso, né? Então, o modelo, tá? Vamos definir o seguinte. Primeira coisa, dois produtos. X1 ele vai me caracterizar o seguinte. É a quantidade de colares produzidos. X2 é a quantidade de braceletes produzidos, certo? Ok, a gente conseguiu identificar então as nossas variáveis de decisão aqui, certo? Nós queremos encontrar os valores dessas variáveis, a gente não sabe o quanto produzir ainda. Bem, será que a gente quer produzir mais ou menos? Depende do objetivo aqui que nós temos. Como o objetivo ele está falando aqui em lucro máximo, que informações que nós temos desse problema, que não está estruturado ainda, que podem nos ajudar a formatar a nossa função objetivo, né? Então o que acontece? A gente pode ter o nosso modelo aqui fazendo o seguinte, a gente quer então maximizar, tá? É comum o pessoal escrever também por um exemplo max z, né? Então, ou a gente pode colocar maximizar z, né? Uma função z, que é mais fácil fazer essa identificação. Aí o que vai acontecer? Para a gente obter o lucro máximo, nós precisamos saber o lucro que cada um desses produtos retorna por unidade vendida. Correto? Então, o que vai ter aqui nesse caso? Ó, nós temos aqui informação que cada colar, aqui, ó, retorna um lucro de R$200, certo? Cada colar, então, cada unidade
produzida vai retornar R$200 de lucro, né? Nós não estamos pensando em custo aqui. Então nós queremos maximizar R$200 multiplicado pela quantidade de colares que nós ainda não sabemos, certo? Ok, mas qual que é o meu lucro total? É o quanto que eu vou conseguir produzir, tanto de colares como de braceletes. Então é a soma desses dois produtos. Qual que é o lucro unitário desses braceletes aqui? R$300. Ok? Bem, quantos que a gente tem? A gente não sabe ainda, certo? É isso que a gente quer descobrir. Então nós temos as nossas variáveis e a gente agora quer maximizar esse nosso lucro total multiplicando o nosso lucro unitário pelas variáveis que nós temos aqui do problema, certo? Bem, então aqui o nosso modelo matemático está caracterizado aqui. Agora nós temos que identificar as restrições. Então a gente coloca, tá, sujeito A, certo? Então sujeito A que nós colocamos aqui, olha só. Bem, temos uma quantidade de ouro disponível, que é um total de 1.800 gramas. Tá? Ok, como que a gente vai caracterizar? Bem, cada colar precisa de quanto de ouro? Está aqui, 80 gramas de ouro. Tá? Então, cada colar, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, X1 precisa de 80 gramas de ouro, certo? Mas ele também... esse ouro ele também é compartilhado com o meu bracelete, tá? Então esse ouro eu vou utilizar 80 gramas para produzir uma unidade de colar, mais 40 gramas de ouro que está aqui para produzir cada bracelete. O bracelete o que é? X2. Perfeito? Bem, eu tenho uma quantidade de ouro que vai ser utilizada no colar, uma quantidade de ouro que vai ser utilizada no bracelete. Eu tenho no máximo 1.800 gramas. Tá? Se eu tenho no máximo, então eu não posso ultrapassar uma quantidade total de 1.800 gramas aqui, certo? Então aqui vai ser gramas. Ouro. Ok? Beleza. Minha outra inequação referente a essa restrição de matéria-prima, o que vai acontecer aqui? Olha só, agora, cada produto, ele também demanda uma quantidade de platina, certo? Percebam que o colar aqui em cima, ele requer 80 gramas de ouro e 40 gramas de platina. Então eu tenho 40 gramas de platina multiplicado pela quantidade de colar que eu vou produzir. Mais o quê? 80 gramas de platina. Por quê? Cada bracelete precisa de 80 gramas de platina. Tá? 80 gramas para cada bracelete produzido. Certo? Qual que é o máximo de platina que eu tenho? Eu tenho um total aqui de 1.200. Isso aqui, em gramas, platina. Ok? Bem, como nós não vamos produzir uma quantidade negativa desses produtos, a gente tem uma outra restrição que a gente pode colocar aqui, que é uma restrição chamada restrição de não negatividade. O que isso significa? Tá? Que todas as minhas variáveis ali, x1 e x2, nesse caso, né, elas vão ser menores ou iguais a zero. Maiores ou iguais a zero, perdão. Tá? Então, como que eu posso caracterizar isso? x1 e x2, tá? Vou colocar uma vírgula ali, devem ser maiores ou iguais a zero. Isso daqui é uma restrição chamada restrição de não negatividade. Ok? Então, isso daqui impede que a busca pela minha solução trabalhe com valores negativos. Tá certo? Isso daqui vai ser bastante importante para os nossos modelos e para a resolução gráfica. Tá legal? Então a gente vai mostrar isso aqui com mais calma mais tarde. Perfeito. Só para ter uma ideia, então, que acho que é importante definir aqui algumas coisas. Primeiro, vamos pensar o seguinte.
Bem, o que é essa primeira situação? Vamos chutar um valor. Nós não estamos resolvendo nada, não estamos aplicando nenhum método, nenhum algoritmo. Tá? Olha só, vamos falar aqui que o meu x1 é igual a 12 e o meu x2 aqui ele vai ser igual a 15. Não, 10. Vamos colocar 10 aqui. Tá? Ok? Bem, aqui o que vai acontecer? Eu vou ter o valor da minha função objetivo, certo? Como é que a gente vai encontrar aqui? 12, né? Que a variável aqui, então, vão ser 12 unidades de colares que vão ser produzidos, né? Multiplicado por 200, que é o lucro referente, né? Mais 10 multiplicado por 300. Perfeito? Então, aqui no total, né, se eu substituir aqui x1 e x2 por esses valores, essa minha maximização, essa minha função objetivo, que nós vamos chamar de FO aqui, ela vai resultar em 5.400. Ok? Isso daqui, tá, eu esqueci de comentar, é em reais. Perfeito? Ok, então vou ter 5.400 reais. Depois, uma segunda situação aqui, vou exemplificar aqui, a gente já vai discutir um pouco mais. Essa segunda situação, eu vou colocar aqui o seguinte: meu x1 igual a 0 e o meu x2 é igual a 15. Tá? A minha função objetivo com essas características vai ser R$ 4.500. Tá legal? Então, o pensamento é o mesmo. Tá? 4.500 foi substituindo aqui 200 vezes 0 mais 300 vezes 15. Ok? Uma última situação. Terceira situação. Tá. Olha só. Eu vou ter aqui o meu x1 igual a 20 e o meu x2 igual a 5. Aí eu vou ter uma FO aqui, uma função objetivo, que vai resultar em 5.500. Tá? O que acontece nesse caso? Eu até vou fazer uma marcação aqui com uma outra cor. Tá? Bem, para esse primeiro caso aqui, eu tive uma resposta, um retorno, né? Isso daqui é a minha solução. Eu tive esse retorno, esse aqui é uma outra solução, esse retorno, uma outra solução e esse retorno aqui. O que acontece com essa primeira situação? Eu tenho 5.400, certo? Mas isso daqui, a princípio, se eu analisar friamente, não me diz muita coisa. Por quê? Eu preciso verificar se esta solução aqui, isso daqui é importante, se essa solução é factível. Tá? O que é uma solução factível? É uma solução que é possível, né, de ser aplicada dentro de um determinado problema, certo? O que isso então quer dizer na prática? Se eu substituir esse x1 e esse x2 nessas restrições e esse lado esquerdo ele realmente for menor ou igual a 1.800 e essa segunda inequação aqui for, o lado esquerdo for realmente menor ou igual a 1.200, então vamos supor 12 vezes 80 mais 40 vezes 10 vai ser menor ou igual a 1.800? Se sim, então ele atende à restrição, ok? Se não, ele não vai atender esta restrição, tá legal? Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos supor nesse exemplo aqui, eu vou fazer 80 vezes 12 mais 40 vezes 10. Tá? O que eu vou ter aqui, então? 1.380. Tá? Aí, para a segunda inequação, o que eu vou ter aqui? 40 vezes 12 mais 80 vezes 10. E aí eu vou ter aqui, então, 1.280. Certo? Então, percebam aqui o seguinte, pessoal. Olha só. Quando eu substituo esses valores aqui nesses meus limitantes, percebam que este valor aqui, ele é, de fato, né, menor ou igual a 1.800. Certo? Porém, nessa segunda situação, este valor aqui,
ele vai ser maior ou igual a 1.200. Nesse caso aqui ele vai ser maior, né? Tá? A gente pode até riscar aqui. Certo? Ou seja, ele não atende a esta minha segunda inequação. Perfeito? Então essa restrição aqui de matéria-prima, ela não vai ser completamente satisfeita. Tá legal? Então nesse caso aqui a gente chama como uma solução infactível. Isso daqui não é viável de ser aplicado. Tá legal? Nessa minha segunda situação eu vou ter o quê? 80 multiplicado por 0 mais 40 multiplicado por 15. Aí eu vou ter aqui, então, 600, que de fato é menor ou igual a 1.800. Perfeito. Nesse segundo caso, eu vou ter o quê? 40 vezes 0 mais 80 vezes 15. Aqui eu vou ter, então, 1.200. Isso daqui é menor ou igual a 1.200. Perfeito? Então, isso daqui ele é caracterizado como uma solução factível. Tá? Ele é viável, né? Essa solução é viável, então a gente chama de solução factível. Ela pode ser aplicada. Tá? E aí nós temos uma terceira situação, certo? Bem, essa terceira situação é o seguinte. Então nós temos 80 vezes 20 mais 40 vezes 5, certo? Nesse caso aqui nós vamos ter, então, aqui 1.800. É menor ou igual a 1.800. Então ele atendeu a essa minha inequação aqui. Tá? Bem, aí eu vou ter, então, 40 vezes 20 mais 80 vezes 5. Aqui vai ser 1.200. Ok? Isso daqui é menor ou igual a 1.200. Ok? Certo? Percebam que esta solução é factível e essa daqui também é factível. Tá? Certo? Bem, mas aqui tem uma característica interessante. Percebam que as duas são soluções factíveis, mas o retorno que essa daqui traz é maior do que essa daqui. Então compensa eu fazer essa implementação. Quando eu resolvo por algum método, né, para buscar a melhor solução possível, essa aqui vocês vão ver depois num exemplo implementado em Excel ou resolvendo pelo Simplex, pelo método gráfico, que na realidade esta solução aqui com x1 igual a 20 e x2 igual a 5 é a melhor solução possível neste cenário. Eu não consigo atingir um lucro maior do que R$ 5.500. Então a gente chama não de solução factível, mas nós podemos chamar isso aqui de solução ótima. Tá? Então nós temos aqui essas três diferenças, essas três definições que são muito importantes. Solução factível é uma solução viável, né? Que nós conseguimos implementar essa solução e as restrições serão atendidas. Tá? Solução infactível, eu não consigo implementar essa solução sem que ao menos uma ou mais restrições sejam extrapoladas. Tá? E na terceira situação aqui nós temos a solução ótima, que ela não é só uma solução factível, mas ela é a melhor solução possível nesse cenário aqui, certo? Se vocês quiserem um lucro maior do que R$ 5.500, então vocês vão acabar extrapolando ou esta ou as duas restrições simultaneamente. Perfeito, pessoal? Então por essa aula seria só. Muito obrigado e até a próxima aula então.